Sem dúvida nenhuma, Os Simpsons são uma das séries mais icônicas e queridas de todos os tempos. Mas, entre episódios clássicos e cenas inesquecíveis, a produção do desenho já deixou passar bastante coisa. Desde falhas na animação, problemas de continuidade, até vacilos no roteiro. E no vídeo de hoje vamos mergulhar nos erros escondidos nos episódios de Os Simpsons. Mas antes, não se esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos começar com um erro lá no primeiro episódio da primeira temporada. E esse erro aqui, eu acredito que deve ter sido proposital, porque não tem condição um negócio desse não. Lá no final do episódio, quando Homer dá o ajudante de Papai Noel de presente para seus filhos, se você prestar bastante atenção no fundo, vai ver que tem uma foto do Bart virada de cabeça para baixo. O que é estranho por si só. Mas na cena seguinte, o quadro milagrosamente volta ao normal. Outro erro de continuidade que talvez você não tenha percebido envolve o Milhouse. Porque no episódio 20 da temporada 15, enquanto tentava beijar uma garota, o doidinho do Milhouse acidentalmente beija o Homer. Como é que eu fui beijar esse garoto esquisito? Mas o fato é que depois disso, o garoto solta que esse tinha sido o seu primeiro beijo. E onde tá o erro nisso? Acontece que lá no episódio 23 da terceira temporada, 12 temporadas antes desse beijo no Homer, o Milhouse tinha conseguido uma namoradinha chamada Samantha, e ele ficava beijando ela o tempo todo. Ou seja, o primeiro beijo dele não foi com o Homer, e essa afirmação do garoto foi um grande erro de continuação. Agora reparem com bastante atenção nessa cena do Nelson se aproximando da Liz e do Bart, que aconteceu no episódio 22 da terceira temporada. E aí, conseguiu perceber o erro gritante nessa cena? Não? Vou repetir de novo em câmera lenta para ver se você percebe. Ainda não percebeu? Reparem que quando o Nelson chega para conversar, ele tá normal, camisa laranja e colete azul. Mas do nada, essas cores simplesmente se invertem. A camisa dele fica azul e o colete laranja. Vendo essa cena no episódio, pode ser muito difícil de perceber esse erro. Mas se a gente colocar essas duas versões lado a lado, fica bastante claro a diferença. E aposto que se eu não tivesse mostrado, muita gente aí nunca ia perceber isso. No episódio 24 da sétima temporada, Homer acha que seria uma boa ideia começar a viajar com um show de excentricidades, onde basicamente os caras ficavam atirando nele com um canhão. E tudo porque o Homer era tão gordo que a gordura dele o protegia dos tiros. Tá, mas onde tá o erro nisso? Acontece que lá no final do episódio, o Homer vai fazer uma apresentação em Springfield. E reparem bem na roupa que ele tá usando. Era um shortinho bastante apertado, um capacete e um tênis. Porém, quando a câmera muda de ângulo, a roupa do Homer simplesmente também muda. Ele aparece sem capacete, de calça jeans e com um sapato normal, completamente diferente da roupa que ele deveria estar usando. E eu acredito que esse erro grotesco aconteceu porque muito provavelmente foram duas equipes diferentes que animaram essas cenas. Até porque se isso aí foi os mesmos caras, foi uma total falta de atenção. Agora, no episódio 16 da terceira temporada, Bart descobre que a senhorita Crabapel estava louca atrás de um namorado. E por isso, querendo pregar uma pegadinha na professora, o garoto simplesmente começou a mandar cartas para ela, fingindo ser um admirador chamado Woodrow. E por incrível que pareça, Bart consegue mexer muito com o coraçãozinho da professora, que envia para seu pretendente misterioso uma foto bastante ousada dela. E reparem bem nessa foto, porque o erro de continuidade tá justamente nela, já que mais tarde o garoto acaba se sentindo muito culpado por mexer com o coração da professora. Então ele conta para sua família o que tinha feito em busca de ajuda. Só que aqui, quando ele mostra a foto para a família, ela tá um pouquinho diferente. Olha aí para vocês verem, uma tem mais um do que a outra. E como a foto é exatamente a mesma, essa diferença não devia existir. Um outro errinho bastante rápido aconteceu no terceiro episódio da primeira temporada, onde depois de conseguir que colocassem uma placa de alerta em uma rua bastante perigosa, o Homer se empolga e começa a fazer mais pedidos de placas. E como todas acabaram sendo aceitas, elas também ganharam uma matéria própria no jornal. Olhem aí as manchetes para vocês verem. Consegue perceber algum erro? Não? Acontece que em uma dessas manchetes tivemos alguns erros. Reparem que nessa
cena aqui, a placa atrás do Homer é um losango, mas depois de tirar a foto, a placa magicamente vira um quadrado. Além do mais, lá no fundo do Homer tem uma placa com o número 25, e quando tira a foto, esse número magicamente muda para 55. E isso é claramente um erro, porque em todas as outras manchetes, as placas são exatamente as mesmas que estavam atrás do Homer, menos nessa cena que eu falei. Já no terceiro episódio da temporada 13, o Moe acaba fazendo uma reforma gigantesca em seu bar e o transforma em um local mais sofisticado, tentando atrair o pessoal mais jovem. E é assim, quando Homer e seus amigos vão visitar o lugar, Moe explica que agora eles não vendiam mais a cerveja Duff, e em seu lugar eles estavam vendendo uma cerveja da Malásia feita com molho de soja. E reparem bem nessa garrafa que tá na mão do Moe, ela obviamente tem o rótulo laranja. E por que eu tô dando ênfase nisso? Porque do completo nada, essa cerveja na mão do Moe, ela fica com o rótulo verde. E o pior de tudo é que ela vira uma cerveja Duff, a exata cerveja que o Moe tinha acabado de falar que parou de vender, que é um erro mais bizarro e absurdo do que esse. Agora, no episódio 13 da sexta temporada, o Homer começa a contar para seus filhos como a Meg foi concebida. Inclusive, nós vimos até uns espermatozoides Homer, mas isso não vem ao caso aqui. O que realmente importa é que tivemos vários flashbacks da evolução da gravidez da Marge. E em um determinado ponto, tivemos essa cena aqui do Homer bastante desesperado, percebendo que teria um terceiro filho. E se você estiver atento, já percebeu que tem um erro bastante gritante aqui. Observem que a Marge claramente está grávida da Meg. Então, como diabos lá no fundo tem uma foto da Meg se a garota ainda nem nasceu? E muito provavelmente esse erro aconteceu porque os animadores devem ter reaproveitado esse fundo da sala de algum outro episódio e simplesmente se esqueceram de tirar foto da Meg. No primeiro episódio da temporada 11, Homer acaba sendo convidado pelo Mel Gibson para ir até Hollywood e ajudá-lo a gravar um filme. E aproveitando a oportunidade, Homer leva a família inteira para eles tirarem férias. E em um determinado momento, o Homer coloca o braço no ombro do Bart e começa a falar com ele. E onde está o erro nessa cena? Acontece que o Homer tira o braço e a mão dele simplesmente fica pendurada no ombro do Bart. Olhem só aí para vocês verem que bizarrice. Agora, no episódio 14 da sexta temporada, Bart acaba descobrindo um cometa que estava vindo em direção à Terra, e segundo os cientistas, poderiam acabar com toda a vida do planeta. E o único que tinha um abrigo supostamente capaz de evitar essa catástrofe era o Flanders, só que a cidade inteira aparece querendo ficar lá. E depois, esses ingratos ainda expulsam o coitado do Flanders e o deixam para morrer sozinho. Mas como o mundo não acaba, todos vão atrás do Flanders pedir desculpa. E reparem nessa cena dos personagens indo atrás dele. Vou passar de novo em câmera lenta para ver se vocês conseguem perceber o erro gritante que tem aqui. Porque o Apu tá branco, quer dizer, amarelo, né? Como eles conseguiram errar completamente a cor do personagem desse jeito? Foi bastante bizarro. Mas me diz aí, qual desses erros você acha que foi o mais bizarro de todos? E também deixa aí se você gostaria que eu trouxesse uma continuação para esse vídeo. Porque como Simpsons tem muitos episódios, o que não falta é erro, principalmente nas temporadas mais antigas. Então dá para transformar tranquilo essa ideia em um quadro com vários vídeos. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro algumas das vezes que os Simpsons melhoraram ou estragaram os filmes. Corre lá pra ver que tá bem louco.